Boa noite, meus irmãos, é a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nessa noite, no domingo à noite, um domingo especial, um domingo de Páscoa, para compartilharmos aí uma palavra da parte de Deus. Infelizmente hoje não temos aí instrumentos para nos acompanhar em louvor, mas eu te convido a depois do culto, depois dessa transmissão, que você louve ao Senhor com a sua família por um tempo, e cante junto e adore a Ele. Separe um momento no seu dia, sobretudo hoje, né? Se você não fez isso, separe um momento no seu dia para louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Ele requer isso de nós. Hoje, como eu disse, é um domingo especial, domingo de Páscoa. Tivemos aí a transmissão ao vivo pela manhã, como de costume, não é? O culto da ressurreição. E estaremos agora fazendo a transmissão do nosso culto à noite, como temos o costume em nossa igreja, de fazermos os cultos à noite no domingo também. E hoje não poderia ser diferente. Então eu convido você aí a se aconchegar no seu lar, ficar quietinho aí por um tempo. Vamos passar algum momento aqui conversando e falando, dar um pouquinho da palavra do Senhor. O tema que eu escolhi para essa mensagem, para essa noite é: breve ele vem. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. É a promessa que ele tem para nós. Eu creio que isso vai acontecer. Embora muitos creiam que não, que está demorando, ele sabe o tempo certo, a hora certa, e breve ele vem. E meditando nisso, eu vejo que a nossa vida, a vida de qualquer ser humano, é feita de exemplos. E para que servem os exemplos? Exemplos servem para ensinar. Como está escrito lá em Provérbios 9, capítulo 9. Dá instrução ao sábio e ele ficará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Tolo é o homem que acha que sabe de tudo. E existem pessoas, não é? Que acham que sabe de tudo. E ninguém é tão sábio que não tenha nada novo a aprender. Devemos ser humildes, corações aquebrantados e ensináveis, porque todo dia temos algo novo a aprender. Ninguém é tão sábio que não precise disso. E com a Bíblia, podemos ver também isso. Exemplos nos fazem ficar mais sábios. A Bíblia é cheia de histórias assim. E olhando para os nossos dias de hoje, dia de tecnologia, não é? Época de transmissão ao vivo. Por exemplo, aqui eu estou conseguindo transmitir agora hoje, como pela manhã, simultaneamente para o Facebook e para o YouTube. Logo aí eu creio que eu vou aprender também, ao mesmo tempo, botar em outras mídias sociais, mas está aprendendo. E hoje, nesses dias aí, vejo que as pessoas querem ser conhecidas globalmente como pessoas sábias. Mas o curioso é que ser visto como alguém sábio, às vezes, não é ter sabedoria. A Bíblia é cheia de exemplos, como eu disse. Mas tem um exemplo que eu acho sublime. Vamos falar de uma história em que no tempo em que ela aconteceu, ninguém achava possível que ela acontecesse. A história que vamos falar aqui, a história bíblica, o relato bíblico, no tempo em que ele aconteceu, ninguém estava nem aí, achava que era balela, que não queria acontecer, mas aconteceu. Eu quero aí que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do verso 36 ao 44. Vamos ver o Senhor Jesus dando exemplo dessa história. Jesus era sábio demais, ele é sábio demais. Ele procurava ensinar com exemplos. E ele ensina no capítulo 24 de Mateus, do verso 36 a 44, assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olhe comigo. Senhor, te louvamos, te damos graça pela tua palavra reservada e preservada a nós, Pai. Te louvamos porque o Senhor fizeste essa palavra passar gerações e gerações, séculos de séculos e chegar até nós. E assim como essa palavra foi aplicada aos homens do passado, eu te peço, Pai, faz mais uma vez em nosso meio. Aplique essa palavra em nossos corações. E que ao final dessa explanação nós possamos ficar um pouco mais sábios, porque sempre temos algo novo a aprender de Ti, Pai. Fala conosco nessa noite. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava pregando o sermão profético, conhecido como o início das dores. A missão dele estava quase concluída. Ele mandava que seus discípulos vigiassem acerca da sua volta. Em outras palavras, Jesus está dizendo aos seus discípulos para que eles ficassem alertas, pois ninguém sabe a hora nem o dia que ele viria. Por isso, olhem como vocês devem andar. Jesus está falando: olhem, meus discípulos, vigiem. A missão de Jesus estava perto do fim. E ele estava explicando: olha, vocês devem ficar alertas, pois ninguém sabe a hora que eu vou voltar. E ele dá um exemplo que eu estava falando anterior de como é que devemos fazer. Ele olha para o contexto em que seus discípulos estão vivendo e que eles iriam ter que enfrentar e fala isso. E entendemos como eles tinham fé em Cristo, pois o contexto em que eles viviam era de perseguição e eles enfrentariam a morte. Logo após Jesus subisse aos céus, o contexto que os discípulos viveriam seriam enfrentar a morte todo dia. Seriam ou preguem o evangelho e enfrentem a morte, ou parem de pregar o evangelho. Não tinha meio termo. Eles dizem: vigiais, porque ninguém sabe a hora que eu vou voltar. E como falávamos de exemplo, olha o exemplo muito bom que Jesus usou para falar com seus discípulos. Ele fala assim, nesse contexto, falando que eles deviam ficar alertas, sabendo que após aquilo viria perseguições, ele disse, e como exemplo ele disse, no verso 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Cristo está alertando seus discípulos, dizendo: olha, a minha volta vai ser semelhante como foi nos dias de Noé. Ninguém acreditava lá na época de Noé que o dilúvio viria. E viviam da maneira que achavam melhor. E ele veio. Não foi assim? Noé ficou um bom tempo preparando, criando, trabalhando exaustivamente na arca. Enquanto ele trabalhava, ele pregava. Ele falava o porquê daquela arca. E as pessoas perguntavam: Noé, o que é isso, cara? Que barco gigante é esse? O que está acontecendo? E Noé falava: meu Deus deu a ordem para construir uma arca que virá um grande dilúvio e consumirá tudo. E o pessoal caçoava dele.
ria dele. E Jesus está falando, olha, quando eu tiver de voltar, vai ser semelhante a esse dia. Onde todo mundo escarnecia e achava que não era maluco. E hoje não é diferente. Muitos de nós, muitos que conhecem a mensagem do Evangelho, muitos que já ouviram e que já foi ministrado o caminho da cruz para eles, vivem como se Jesus jamais fosse voltar. Jesus veio, morreu, venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, mas me deixou uma promessa. Eu vou voltar. Eu creio e recebo e espero essa promessa em minha vida. Só que parece que hoje pessoas vivem como se essa promessa nunca fosse acontecer. De qualquer maneira. Mas ele vai voltar. E eu faço uma pergunta a todos aqueles que estão ouvindo e que ouvirão depois. Quando ele voltar, aonde você vai estar? Dentro ou fora da arca? Certamente você já viu aí alguma reprodução cinematográfica, a história de Noé, em que quando o dilúvio veio, as portas da arca se fecharam e quem ficou do lado de fora morreu. Por analogia, será assim. A porta da arca de Cristo vai fechar e aqueles que não estiverem na arca vão morrer. Quando a promessa de Cristo se cumprir, que ele vai voltar. Ele prometeu que viria, ele veio. Ele disse que um templo se destrói e é reedificado em 3 dias. Ele morreu e em 3 dias ele ressuscitou e cumpriu a promessa que ele foi reedificado. E tem a promessa que ele vai voltar. Irmãos, os sinais estão aí. Como eu disse de manhã, o pior cego é aquele que não quer ver. Certamente você tem contemplado os sinais da volta do Senhor. E quando essa promessa de Cristo se cumprir, aonde você vai estar? Na arca, pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Quero deixar para vocês uma ilustração bem legal. Existia um general grego, há muitos anos atrás, que antes dele atacar uma cidade, ele mandava um recado, mandava avisar os moradores daquela cidade que ele estava chegando. E em seguida, ele mandava uma pergunta: como vocês irão me receber? Como amigo ou como inimigo? Os líderes da cidade geralmente pediam um tempo para pensar. Enquanto eles pediam um tempo, o general falava assim: enquanto vocês pensam, eu vou entrando como inimigo. Hoje em nosso meio, tem muita gente pensando no que fazer. Enquanto você pensa, o inimigo vai entrando e destruindo a sua vida. Breve, Jesus virá. E é muito comum ouvirmos em nossas igrejas, não é? Ou quando conversamos com alguém, não, vou esperar mais um pouco, vou pensar. E o inimigo fala na sua vida: enquanto você pensa, eu vou entrando e vou te destruindo. Como eu gosto de falar, replicando um pastor amigo meu, o diabo não brinca de ser diabo. O inimigo não brinca de matar, roubar e destruir. Enquanto você brinca e pensa se vai andar preparado para a volta do Senhor, o inimigo vai entrando, destruindo e conquistando território na sua vida. Que nessa noite seja a noite em que você pare de pensar e tome uma atitude de caminhar de fé em fé, de glória em glória, caminhar com Cristo até o fim dos seus dias. Se você tomar essa atitude, o inimigo, esse general desse mundo, não vai ter espaço para entrar e ir destruindo a sua vida. Fiz 3 divisões nesse texto, e a primeira divisão é do verso 36 e 37. Mas aquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus dizendo. E como foi no dia de Noé, esse exemplo é maravilhoso. Assim será também
a vinda do Filho do Homem. Deus não revelou esse segredo. Que segredo? O dia em que Jesus vai voltar. Mas ele sabe qual é esse dia. E com isso, a dica foi dada. Cristo vai voltar quando os dias estiverem semelhantes aos dias de Noé. E olhem como eram os dias em que viveu Noé. Gênesis capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Nossa. Se olharmos para o noticiário, vemos aí a maldade, como ela tem aumentado e como tem conquistado o território. Você vive num lugar hoje, esse lugar é tranquilo. Passado o tempo, você tem que se mudar porque aquele lugar deixou de ser tranquilo. Aí você vai por outro lugar e é tranquilo e com o tempo aquele lugar para de ficar tranquilo. E assim a maldade tem se espalhado pelo mundo. Vemos aí notícias avassaladoras que nos deixam constrangidos. Homens fazendo maldade com crianças. E a cada dia mais, homens e mulheres entrando em atrito. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã. E a maldade tem aumentado como nunca se viu. Esses eram os dias de Noé. E olha o que Jesus disse. Assim como eram no dia de Noé, assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Deus não disse qual era o dia, mas ele deu a dica. E a dica é: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do seu pensamento, do seu coração, era só má continuamente. Eu não gosto de política, não gosto de entrar no contexto político, mas é clara, é evidente a disputa política que estamos vivendo hoje no Brasil. Uns defendendo que deve liberar o isolamento, outro defendendo que não, e você vê aí projeções políticas para frente, porque um quer se reeleger para presidente, o outro quer se eleger para presidente, e eu não sei até que ponto, quem está certo e quem está errado, porque nós não podemos acreditar, porque a briga política é constante. E me deixa muito inquieto e em dúvida disso, porque me parece que homens não estão nem preocupados com a nossa vida, e sim preocupados em cumprir seus interesses. E quando homens que estão no poder, que detêm o poder, não estou dizendo que todo mundo é assim, é só um exemplo. E quando homens que detêm o poder não se preocupam com o seu próximo, e sim com o que eles podem tirar de lucro em meio à crise, isso me preocupa. Eu fico vendo o governo do Estado protelando e adiando aí a quarentena, e eu entendo que deve ter quarentena sim, não estou dizendo isso, mas eu vejo ele forçando uma situação para receber uma verba do governo federal. Aí eu fico lendo, eu sei um pouquinho, eu fico vendo que essa verba que vem em situação de emergência é uma verba que ele não precisa prestar contas, e são 10 milhões de reais. Eu fico pensando até quanto, ou até em que nível essa preocupação em receber essa verba é para cuidar daqueles que podem ficar doentes ou para guardar no seu bolso para fazer um caixa eleitoral futuro. Eu não sei. Não estou acusando ninguém de nada, eu não sei. E eu só sei o seguinte, que essa incerteza por não conhecer o coração dos homens, essa incerteza é um sinal que a maldade do coração dos homens tem aumentado. É um sinal que toda a imaginação do pensamento do coração deles era só maldade continuamente, como estava lá em Noé. E sem afirmar se estão certos ou estão errados, não quero ir contra as minhas autoridades. Estou dizendo que eu tenho dúvida pela maldade do coração do homem. Isso é um sinal de assim como viviam no tempo de Noé, os homens vivem hoje. Isso me faz ficar alerta para pensar, breve ele vem. Breve Jesus voltará. E fora isso, nós olhamos aí para o cenário mundial, vemos que as profecias se cumprem. Terremotos, pestes, fomes, guerras. Só tirando pelo coronavírus, podemos imaginar, é uma peste, que se continuar a quarentena sem as pessoas trabalharem, muitos terão fome. E existe uma guerra por poder.
Só nesse cenário micro, podemos ver 3 elementos da profecia se cumprindo. E se olharmos aí nossos últimos 100 anos, tivemos dezenas de guerras. Foram 14 anos de luta para um ano de paz. Um avião, um aparato militar, um tanque, qualquer arma de guerra custa uma fortuna. E são gastos fortunas em aparatos militares de guerra e pessoas passam fome. Porque dinheiro que deveria ser para cuidar de quem tem fome são gastos em materiais de guerra para se manter um status que eu sou mais poderoso que você. A desigualdade, a peste, a fome tem assolado o nosso mundo há muitos anos. Assaltos, crimes, toda forma de brutalidade tem aumentado em nosso meio. Político desonesto, vemos aí, não quero apontar ninguém, mas se você acompanha o noticiário, você vai ver aí que no Brasil é muito raro um político não ter um escândalo de roubo. Muito raro. São egoístas e corruptos. É imoralidade e depravação para todo lado. Isso, meus irmãos, são sinais da maldade do ser humano. Lembrando que a maldade é estar afastado do que é bom, ou maldade é a ausência do bem. Assim como nos tempos de Noé, o ser humano está afastado de Deus. Por isso vemos atos e fatos desastrosos quando os homens estão longe de Deus. Quando o homem está longe de Deus, a maldade impera. Dias semelhantes aos dias de Noé. Segunda divisão, verso 38 e 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca, o mundo vivia cada um no seu ritmo. E verso 39 diz, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo, olha, na época de Noé, todo mundo tinha uma vida normal, comia, casava, bebiam, se davam em casamento, até o dia que o Filho do Homem veio. O dilúvio veio. Ele está dizendo, olha, hoje não é diferente. As pessoas vivem, casam, vivem deliberadamente afastadas de Deus, até o dia em que Jesus voltar. Naturalmente, o ser humano é levado pelo desejo do seu coração, pois o coração do homem é enganoso. E devemos tomar cuidado com o desejo de nossos corações. Nós devemos fugir da aparência do mal. É o que diz a palavra. Devemos viver como servos do Senhor. Nos dias de Noé, os homens viviam assim, tranquilamente, até que veio o dilúvio. Os homens daquela geração não eram justos. E Deus olha para os justos e manda que os justos entrem na arca. Gênesis 6, capítulo 1. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, pois tenho visto que és justos diante de mim nesta geração. Porque Noé e sua família eram justos. Eles entraram na arca. Então se entende que o fator determinante para ter acesso à arca é ser justo. Diante disso fica a pergunta, o que é ser justo? Pastor, se o que eu preciso ser para entrar na arca é ser justo, me responda essa pergunta. O que é ser justo? A Bíblia diz o que é ser justo. Romanos 1, capítulo 17. Diz o que é ser justo. Porque nele descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Ter fé significa confiar exclusivamente em Deus para tudo em nossas vidas. Aí, assim como foi no dia de Noé,
são os que confiam exclusivamente no Senhor que entrarão na arca celeste. Então, o que é ser um justo? É ser aquele que confia exclusivamente no Senhor. Confia no Senhor para tudo, que o Senhor fará justiça em tudo na vida do justo. E esse justo, essa justa, entrará na arca que levará para Canaã celestial. Você tem sido justo e confiado em Deus para tudo? Terceira divisão, versos 40 e 44. Olha o que Jesus diz como exemplo. Então, estarão dois no campo. Será levado um e deixado o outro. Estão vivendo uma vida normal. Trabalhando no campo. E enquanto trabalham, um será levado, o outro será deixado. Ou seja, não espere a hora que ele vai voltar. Não vai ser no culto, não vai ser quando você estiver na igreja, não vai ser quando você estiver lá louvando ao Senhor. Não, ninguém sabe a hora. Pode ser quando você estiver no campo, trabalhando. E estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. A mesma coisa. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. O segredo é ser justo e estar vigilante. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a hora da vigília da noite, que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se você soubesse a hora e o dia marcado que um ladrão está pensando em entrar na sua casa, você ficaria alerta para não deixar ele entrar. Olha, aqui não, eu estou atento. Assim deve ser a vigilância de nós, a nossa vigilância. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. E assim como no mundo tem muitos ladrões, e nós nos precavemos, não é? Colocamos muros, grades, cercas, alarmes, câmera. Por quê? Estamos tentando prevenir de ser assaltados. Assim deve ser a nossa vida. Estamos cercados em constante oração, em constante comunhão, num processo de santificação, buscando ao Senhor, lendo a palavra, orando, jejuando, falando com Ele enquanto se pode achar. Estamos nos precavendo, porque não sabemos o dia que Ele vai voltar. E percebam um detalhe nessa porção. Eles levavam uma vida normal. Você deve levar a sua vida normalmente. Trabalhando, estudando, comendo, bebendo, limpando, fazendo o que você tiver que fazer. Mas a sua vida deve ser direcionada toda para viver em santidade. Leve uma vida normal. Em que sentido, pastor? Você não pode ser um crente de dupla personalidade, posso dizer assim. Enquanto eu estou na igreja, eu sou religioso, carrego a Bíblia embaixo do braço e para oro, o milagre acontece. Claro que deve, mas você não deve fazer isso só aqui na igreja. Só enquanto está em comunhão com o Senhor. Você deve ser esse homem justo, que onde está o seu pé plantado é terra santa. No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, aonde quer que você esteja. Você deve ser o mesmo enquanto está buscando ao Senhor e enquanto está tendo uma vida normal. Porque se você for assim, se o Senhor vier e você estiver no campo e você tiver uma vida de justiça, de ser justo, Ele vai te levar. Se estiver em casa, Ele vai te levar. Se estiver na igreja, Ele vai te levar. Se você for um justo, que vive da fé em Cristo, não importa onde você esteja, Ele vai voltar e vai te buscar. O verso 44 é maravilhoso. Porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Se você soubesse, siga sincero consigo mesmo. Se você soubesse, olha, que dia é hoje? Dia 12. Jesus prometeu de voltar no dia 15 ao meio-dia. Eu te garanto que hoje você seria a pessoa mais devotada a Deus o possível. Mas ninguém sabe. E você deve ser a pessoa mais devotada a Deus constantemente. Justamente porque você não sabe. Essa é a vida que devemos ter em Cristo.
Porque nós temos a promessa da salvação em Jesus. E para se cumprir o que foi dito, quando virem estas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. Queridos, a redenção está próxima. Como eu disse pela manhã, não quero prender ninguém no medo, mas Jesus está voltando. E como está a sua vida? E no final, os ímpios serão destruídos, mas os salvos serão levados para o céu. Quero ler João, o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, calma. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar um lugar para você. Calma, não se fique preocupado. Tem lugar para você na casa do Pai. Basta você ser justo, andar conforme o Senhor diz que andemos, sendo justos, vivendo de fé em fé. Enquanto, verso 3, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus subiu ao céu e foi preparar um lugar para você. E esse lugar está preparado, ele está às portas e diz: breve ele vem. Cristo veio ao mundo e ele vai voltar. Os sinais estão aí, queridos. E você, o que vai fazer? Vai pedir um tempo para pensar no que ele vai fazer, como na ilustração acima, ou vai se entregar completamente a ele? E não pense que essa palavra é para o ímpio. Não só para ele. É também para você. Jesus quer uma entrega por completo sua. Jesus quer que você viva como se ele fosse voltar dia 15 e hoje você seria uma pessoa completamente consagrada a ele. Deus quer que você seja essa pessoa completamente consagrada a ele constantemente. Para concluirmos, da mesma forma que foi nos dias de Moisés, de Noé, será a volta de Jesus. A Bíblia nos dá a confirmação que ele vai voltar. O próprio Jesus, como disse acima, em João, prometeu que foi preparar um lugar, mas vai voltar. A promessa foi feita para todos os seres humanos. Está na hora de você tomar uma decisão. Se aceita ou não viver essa promessa na sua vida. A salvação é oferecida a Jesus a todos nós. E, sobretudo, é bem pertinente falarmos isso num culto no domingo de Páscoa. Porque ele ressuscitou. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E crer no amanhã é crer que ele voltará. Crer no amanhã é crer que breve ele vem. A natureza está dando os sinais. O evangelho está sendo pregado. Jesus está às portas. Está se cumprindo, irmãos. Terremotos, ventos, violência, pestes, pragas, e tudo está se cumprindo. Jesus está às portas. Entregue a sua vida por completo. Você que está ouvindo a minha voz, está vendo esse vídeo ou que verá, Jesus diz que ele tem uma promessa para você. E se você não entregou a sua vida a ele, mesmo que se não for agora, for no futuro, levante sua mão e fala: Senhor, eu quero que minha vida seja completamente sua. Toma minha vida em suas mãos, cuida de mim e faça o melhor por mim. E se você vive uma vida já com Cristo, mas não está completamente entregue a ele, aproveite essa oportunidade para se entregar por completo a ele. Esse momento de quarentena é um momento muito especial, onde Deus deu um tempo para a sua igreja pensar e refletir como tem sido a sua vida. Estamos aí, e há um bom tempo aí, vamos chegar daqui a pouco a um mês de quarentena. E como tem sido a sua vida? Quero te perguntar uma coisa. Você tem lido a Bíblia nessa quarentena?
Porque antes muitas pessoas não liam a Bíblia porque não tinham tempo. Porque o trabalho, o estudo, o deslocamento consumiu tempo. Tá certo que muitos estão trabalhando em casa e estão trabalhando em casa. Mas vamos considerar, você não lia a Bíblia porque você faz faculdade e consome muito seu tempo. É verdade, consome. Você deve se dedicar à faculdade. Mas você levava aí no mínimo 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Vamos colocar por baixo. Você levava aí 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Mais por baixo ainda, você levava 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então, se você está estudando em casa, você tem no mínimo 1 hora a mais por dia do deslocamento que você não está fazendo. E eu te pergunto, você tem lido a Bíblia? Se você não tem lido a Bíblia, queridão, queridona, o que te falta é compromisso e não falta de tempo. A falta de tempo era só uma desculpa que você dava a você mesmo para não ter comunhão com Cristo. Pega esse tempo, no mínimo tempo que você levava para ir e voltar para o trabalho. No mínimo tempo que você levava para ir e voltar da faculdade ou do colégio. 10 minutos que fosse. Se você tirar esse tempo que você não está indo para o colégio para consagrar-se ao Senhor, o pior cego é aquele que não quer ver. Se você nessa quarentena não leu um livro, não leu a Bíblia, não estudou, não buscou o Senhor, não orou, não fez um jejum, não se consagrou, o que te falta é comunhão com o Senhor. O resto é desculpa. Nós dávamos muita desculpa a nós mesmos para não fazer a vontade do Senhor. E nessa quarentena o Senhor quer abrir os seus olhos. Que você pare de dar desculpas a Ele. Porque o tempo que temos nessa terra vai passar. E se você for um justo no tempo que você vive aqui, você entrará na arca. Mas se não, o pior cego é aquele que não quer ver. Olhe para a sua vida e veja se a sua vida é uma vida de não ter comunhão com o Senhor, porque você não dedica um tempo de comunhão ao Senhor. Pense nisso. E se você, ao olhar para a sua vida, percebe, não, realmente, pastor, eu não tenho sido o cristão que eu deveria ser. E agora eu percebo que a minha falta de comunhão é porque eu não quero. E as desculpas que eu dava era para tentar me enganar. Que não é que eu não quero ter comunhão, que eu não tenho tempo. Não se engane, querido. Deus está te proporcionando tempo para que você coloque a sua casa no lugar, para que você encha a sua botija de azeite, para que você seja prudente como aquelas virgens que foram prudentes ao invés das loucas. Deus está te dando tempo para que você busque Ele e encha a sua lamparina de azeite. Porque ninguém sabe a hora da noite que o Senhor vai vir. E se você estiver com a sua lamparina apagada, você vai ser deixada para trás. Eu quero que você faça uma alta análise de você mesmo e como tem sido a sua vida. O cristão de nossa época, assim como de muitas épocas, acha que buscar ao Senhor é atributo apenas de pastores, de líderes. Não. Buscar ao Senhor é algo individual. Eu e diversos outros colegas te apontam um caminho que você deve trilhar. Mas quem deve trilhar o caminho é você. Eu não posso orar e você ser salvo. Eu não posso orar e você ser abençoado. É a tua fé que te faz ser justo e justa diante do Senhor. E quanto de nós temos passado a nossa responsabilidade para outros? Meu desejo é que depois dessa noite você faça uma análise e veja, Senhor, eu realmente quero ser um vaso novo. E você mude de atitude. E quando essa quarentena acabar, como eu preguei semana passada, que ela seja um divisor de águas na sua vida. Que as atitudes que você tinha não tenha mais.
E você que entendeu essa mensagem, eu vou orar. Não importa o tempo, você vai colocar a mão no seu coração e vai entender, Senhor, realmente, eu percebi que o justo deve viver da fé. E eu tenho que ter fé em Ti. Eu tenho que mudar minhas práticas. E se você já é um cristão, mas não tem sido o cristão que você deve ser, você vai pedir, Senhor, me fortaleça para que eu seja essa pessoa. E se você, porventura, não teve um encontro com o Senhor, mas quer ser um justo que vai entrar na arca, você vai falar, Senhor, eu quero ter essa comunhão contigo. E Ele vai te apontar e direcionar o lugar certo que você deve ir após essa quarentena. Ore comigo. Senhor, te louvamos, te bendizemos porque Tu és bom. Pai, eu te agradeço porque a Sua palavra ela é viva e é real. E assim como ela falou aos seus discípulos no passado para que eles ficassem alertas, nós te pedimos, Senhor. Eu te peço, Pai, que essa palavra toque no coração da Tua igreja, para que ela venha entender que ela precisa ficar alerta. Porque assim como foi com os discípulos no passado, a perseguição veio, as lutas vieram, e porque eles foram perseverantes e justos aos teus olhos, eles venceram e foram coroados com a coroa da vida. Eu te peço, Pai, que nós possamos ser assim, homens e mulheres justos, que vão poder falar que venceram o bom combate e receber no final da nossa vida a coroa da vida, Pai. Nos faça, Senhor, ser mais parecido contigo. Nos faça, Pai, sermos pequenos cristos, cristãos, Senhor, para os nossos semelhantes que padecem nesse mundo. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminando essa transmissão, eu rogo ao Senhor que você tenha uma semana abençoada. Que a bênção do Senhor te acompanhe onde você for. E que Ele te guarde, te livre de todo mal. E peço a Ele que não falte nada na sua despensa, na sua casa, que você seja abençoado. E quero externar aqui que a Igreja Metodista Wesleyana em Leeds e em qualquer lugar é um ponto de apoio para aqueles que necessitam. Se você que me ouve precisa de alguma coisa, nos procure, que nós estaremos nos esforçando ao máximo para te ajudar. E esse é o nosso dever, ajudar aqueles que precisam. Vou estar impetrando a bênção apostólica e logo após estaremos concluindo para a glória do Senhor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre todos e todos digam amém. Mesmo no seu lar, diga o lema da nossa igreja para esse biênio. Proclamemos o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. Queridão, o meu desejo é que você seja um proclamador, que você seja uma proclamadora desse Evangelho que traz paz e transformação ao homem. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.